Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias em Atos capítulo 2. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 37 a 41. Esse será o texto utilizado como base para a meditação da nossa manhã. Atos capítulo 2, de 37 a 41. Mesmo assentados, mas com toda reverência à palavra de Deus, acompanhe a leitura que eu farei desse texto. Atos 2, de 37 a 41, diz assim: Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Senhor, temos a Tua palavra aberta em nossa frente e carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendê-la, para que ela seja verdadeiramente plantada em nosso coração e ela frutifique. E nós então cresçamos em graça, em fé e em serviço ao Teu reino. Essa é a nossa esperança e a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, eu não sei se você já ouviu esse argumento, eu não sei há quantos anos você está na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas às vezes as pessoas olham para nós que somos de herança reformada e dizem assim: a Igreja Presbiteriana é muito boa, mas lá eles batizam criança. E faz uma cara meio assim, né? Olha, que tristeza, né? Eles batizam crianças. E eu gostaria de dizer hoje para vocês aqui uma revelação bombástica: nós não batizamos crianças. Nós não batizamos crianças. Pastor, brincadeira é essa? Acabei de ver vocês batizando. Foi o pequenininho, não foi nem... Foi um pouco na moça também, né? Caiu água nela, mas eu vi que foi o pequenininho. Não, nós não batizamos crianças. Essa informação carece de explicação. Ela carece de contexto. E eu creio que o texto que nós acabamos de ler nos fornece o contexto adequado para nós entendermos o que a Igreja Presbiteriana do Brasil, como uma igreja reformada, faz com as suas crianças. Então, veja aí o versículo de número 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Esse é o contexto do derramamento do Espírito Santo, Atos capítulo 2. E Lucas divide em vários cenários o que acontece nesse dia. Ele divide o cenário em que a igreja está reunida e sobre eles desce o Espírito Santo. O cenário que as pessoas ouvem as grandezas de Deus em seu próprio idioma, aquelas coisas que glorificam a Deus, e aí o cenário de uma pregação que os apóstolos fazem logo depois desse momento. E depois dessa pregação você tem irmãos então que chegam nele e dizem assim: o que nós faremos agora? Agora que nós ouvimos a palavra, nós vimos a manifestação do Espírito, agora que nós estamos vendo que na verdade vocês são a continuidade da aliança do Antigo Testamento, porque o Espírito Santo era uma promessa de derramamento do Antigo Testamento para novos tempos. E quando aqueles judeus que conheciam a lei, conheciam o Antigo Testamento, viram o Espírito Santo sendo derramado ali, eles obviamente identificaram: essa é uma promessa de Deus que está sendo cumprida. O Senhor prometeu que derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Então, o que está acontecendo aqui provém de Deus, certamente provém dele. O que nós faremos? E aí então respondeu-lhes Pedro, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a ordem natural das coisas, queridos irmãos.
Quando nós nos encontramos com a palavra e ela cala profundamente no nosso coração, nós entendemos o que fizemos para Deus, que cometemos pecados, que nós falhamos, que nós infelizmente não andamos de acordo com aquilo que Ele mesmo exige em sua santa palavra. Então nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa fé que brota no nosso coração, que já é fruto do Espírito Santo trabalhando em nós, é confirmado na nossa vida através do batismo. Porque o batismo é o sinal da nova aliança. Os judeus já tinham um sinal da antiga aliança muito bem estabelecido, que era a circuncisão. Mas quando o Senhor Jesus Cristo vem, realiza sua obra de redenção, sobe aos céus e derrama o seu Espírito, agora nós recebemos o sinal da nova aliança. Aqueles judeus que estão ali, certamente a maioria deles, se não dizer todos, eram circuncidados, porque eles estavam participando de uma festa em Jerusalém, no templo. Participar dessa festa sem ser circuncidado era impossível. Então todos que estão ali e entendem a mensagem do Evangelho, conseguem fazer essa transição naturalmente. Que Deus está agora derramando o seu Espírito e que o batismo se torna o sinal dessa nova aliança. O batismo, tanto quanto a circuncisão no Antigo Testamento, é uma marcação divina de propriedade exclusiva que nós pertencemos a Deus. É isso que significa basicamente o batismo. Ele significa também a purificação dos nossos pecados. O fato de que agora, participantes do reino do Senhor Jesus Cristo, nós tivemos todos os nossos pecados pagos por Ele na cruz. Mas essa promessa não é somente para adultos, ou para pessoas que reconhecem isso numa idade adulta. O selo do pacto é também para ser administrado nos filhos daqueles que também receberam o batismo. Então, olha o versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. A promessa de derramamento do Espírito e a promessa de que agora uma transição havia acontecido para a nova aliança, é uma promessa para as pessoas que creem e uma promessa para os filhos das pessoas que creem. Assim como no Antigo Testamento, se você quisesse fazer parte do povo de Deus, o homem precisava ser circuncidado e os seus filhos também. Perceba, meu querido irmão, é muito natural nós pensarmos que o selo do pacto do Antigo Testamento é transferido como selo do pacto no Novo Testamento. Então, os reformadores entenderam que batizar nossos filhos, os filhos da aliança, é um ato de fé e também um ato de obediência ao Evangelho. Então, por isso que eu disse que nós não batizamos crianças. Por que nós não saímos com essa água aí fora falando, quem quer ser batizado? Pega os meninos, vamos batizar todo mundo. Nós não fazemos isso. Porque o batismo não é nenhum tipo de mágica. Ele não contém nenhum tipo de água diferente. O batismo é um sinal da aliança que Deus tem com famílias. O sinal da aliança que Ele tem com pais e com a sua descendência. Por isso, nós não batizamos qualquer criança, nós batizamos os filhos do pacto. É isso que nós fazemos. Então, os presbiterianos não batizam crianças, eles batizam todos aqueles que são inclusos no pacto, independente da sua idade. Eles batizam todos aqueles que são inclusos no pacto, inclusos na aliança, independente de sua idade. Porque se você, enquanto adulto, creu no Evangelho e agora faz parte da igreja, você precisa ser batizado. É necessário que você seja batizado. O que vai acontecer? Você vivendo na igreja, vivendo o Evangelho, a sua descendência também será batizada. Porque vocês já vivem dentro da estrutura da aliança.
E é isso que Pedro está dizendo para os judeus daquele momento. Lembre-se, aqui com certeza de maioria judaica, muitas pessoas que estão numa festa de Pentecostes, uma festa judia. Mas logo depois no livro de Atos você perceberá que essa promessa, ela é entregue também aos gentios. É isso que o próprio apóstolo Pedro vai entender lá no capítulo 10, quando ele percebe que o mesmo Espírito que foi derramado para os judeus em Pentecostes, é o Espírito derramado sobre os gentios na casa de Cornélio. E aí então ele já consegue compreender perfeitamente que tanto judeus quanto gentios estão inclusos na aliança da graça, uma aliança que vem sendo administrada por Deus desde Gênesis 3,15. Desde o Antigo Testamento, o pacto da graça vem sendo administrado por Deus, salvando pessoas pela fé no descendente que haveria de vir. E Jesus Cristo é o descendente que veio, realizou toda a sua obra de salvação e subiu aos céus. E agora todos nós que vivemos depois, olhamos para trás. Os nossos irmãos do passado olhavam para frente, eles eram salvos da mesma forma que nós, pela fé, através da graça no Messias. Essa era a salvação que acontecia com eles. Conosco acontece da mesma forma, mas nós estamos desse lado da história. Nós olhamos para o Messias que já veio. Lá eles olhavam para o Messias que viria, e nós olhamos para o Messias que já veio. Mas ambos, tanto judeus do Antigo Testamento e até prosélitos, como nós que somos gentios do Novo Testamento, estamos inclusos no mesmo pacto da graça. Mas estar incluso no pacto da graça não significa a salvação automática das pessoas, queridos irmãos. E nem o batismo representa isso. Olha o que o texto continua dizendo. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. É necessário que eu e você entendamos que quando nós batizamos os filhos da aliança, nós fazemos isso sob bases de promessas dos pais que vão cuidar dos seus filhos nos caminhos do Senhor. Há uma responsabilidade envolvida, tanto quanto há uma responsabilidade envolvida em todos aqueles que já foram batizados enquanto adolescentes, jovens ou adultos, de viver uma vida que agrada a Deus. De viver uma vida em santidade, de viver uma vida de busca pelo Senhor Jesus Cristo, de viver uma vida com a ética do reino de Deus. Assim como nós também esperamos que os nossos filhos um dia, crescendo, professem publicamente a fé que eles aprenderam desde pequenos. Essa é a nossa esperança. Mas há uma responsabilidade nossa envolvida em ensinar ativamente os nossos filhos no caminho do Senhor. Como dissemos aqui na liturgia, em que nós os levemos à igreja para que eles tenham comunhão com o corpo de Cristo, para que eles possam prosseguir nos caminhos do Senhor quando eles crescerem. Mas a responsabilidade de trazê-los, de mantê-los aqui, é nossa. É nossa. Nós que somos pais, que já estamos inclusos na aliança, nós temos a responsabilidade, queridos irmãos, de ensinar nossos filhos nos caminhos do Senhor e de fazer com que eles amem o Senhor de todo o coração. E perceba a linguagem que Pedro usa: salvai-vos dessa geração perversa. Querido irmão, se você olhar lá para fora, que perversidade há? E a perversidade prefere as crianças. Desde cedo, elas já são ensinadas tudo o contrário ao que a palavra de Deus nos apresenta, desde cedo. Então nós, enquanto pais cristãos, queridos, temos uma imensa responsabilidade, porque nós entendemos que agora não só nós fazemos parte do pacto, mas os nossos filhos também fazem. Os nossos filhos também são do Senhor, assim como nós somos. Mas isso não descarta a responsabilidade que nós temos de viver obedecendo a Deus e de fazê-los viver também preocupados em obedecer a Deus. Essa responsabilidade permanece sobre todo crente, ele permanece sobre toda a família da aliança. Toda a família da aliança precisa entender que ela tem que ser preservada nos caminhos do Senhor.
E o texto termina essa sessão. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Queridos irmãos, quando a igreja entende o que significa o batismo, quando ela vive de acordo com o evangelho que o batismo representa, é centrada no reino de Deus, e as famílias vivem assim, há crescimento da igreja. Um crescimento verdadeiramente saudável, um crescimento verdadeiramente natural, porque os nossos filhos vão nascendo, mas um crescimento de pessoas olhando para as nossas famílias e tendo a certeza que nós somos diferentes, tendo a certeza que nós temos outros valores, tendo a certeza que nós não estamos imersos num mundo de pecado e de perversidade, que nós buscamos fugir disso, buscamos fazer aquilo que é da vontade do Senhor, embora nós reconheçamos ainda que somos pecadores, embora nós reconheçamos ainda que somos falhos, mas nós confiamos na graça de Deus que vai nos preservar nos seus caminhos até o fim. E nós confiamos que Deus preservará os nossos filhos no caminho do Senhor até o fim. A preservação que Deus faz com aqueles que estão em aliança com Ele é uma preservação eterna, é uma preservação para sempre. Isso não tira de nós nossa responsabilidade em viver de acordo com o Evangelho, muito pelo contrário. Isso nos concede ainda mais condições de viver uma vida de acordo com o Evangelho e de ter a certeza de que Deus preservará a nós e aos nossos filhos. Essa é a certeza que nós temos, queridos irmãos. A Igreja Presbiteriana do Brasil não batiza crianças. Ela batiza filhos do pacto de todas as idades. Ela batiza pessoas que são inclusas no pacto da graça de todas as idades. Seja a idade que a pessoa tiver, ela é inclusa no pacto da graça. E agora Deus trabalha com as famílias. E as nossas famílias são apresentadas então diante de Deus como que tendo uma aliança com Ele por causa do Senhor Jesus Cristo. Deus assim nos abençoe. Amém.